Jogos digitais. O homem moderno foi agraciado com a possibilidade de adentrar mundos dos mais diversos, vivenciar histórias épicas e dramáticas e experimentar sentimentos de uma forma que nenhum outro tipo de arte consegue entregar. Hoje, iremos falar sobre um gênero que faz corações acelerarem e seus pelos do braço arrepiarem: jogos de terror. Algo que sempre me causou curiosidade é como o terror é estruturado, como ele é criado. E para descobrir isso, eu escolhi três ótimos jogos para isso: Resident Evil 2, Rumble e Enigma do Medo. Bom, Murilo Bueno, em seu trabalho de pós-graduação, apresenta alguns fatores que serão cruciais para tentar entender como o terror é construído nos jogos. Esses fatores são ambientação, som, luz, história e cores. Esses fatores serão super necessários para tentar compreender como os jogos de terror são estruturados. Resident Evil 2. Dando sequência aos acontecimentos do jogo anterior, o jogo apresenta novos protagonistas: Claire Redfield, uma garota que está em busca de seu irmão, Chris Redfield, membro da equipe STARS, e Leon Kennedy, um jovem policial que estava indo ter o seu primeiro dia como oficial na delegacia de Raccoon City. O jogo reutiliza do seu sistema que fez um grande sucesso no seu antecessor, trazendo novamente mecânicas do Survival Horror. O jogo reutiliza mecânicas que deram certo no seu antecessor e dessa vez trazem coisas novas. Dentre elas, duas campanhas que são completamente diferentes e que se interligam. Sim, mas, bom, como a ambientação faz com que o terror seja criado dentro de Resident Evil 2? Bom, um ambiente, né, com o auxílio da câmera fixa, né, que é icônico dos Resident Evil clássicos, consegue manter a desconfiança do jogador ao andar por Raccoon City, mantendo sempre em alerta com medo do que pode estar à espreita na sala ao lado. E o som? Como o som interfere na criação de todo esse suspense, todo esse terror de Resident Evil 2? Bom, a presença de uma trilha sonora ou a falta dela, que acontece inúmeras vezes dentro de Resident Evil 2, é algo que Resident Evil sabe fazer e o faz muito bem. O som, ao se mesclar com outros fatores, torna a experiência muito mais intensa e ela é usada para manter a atenção do jogador. Assustadora. A luz é usada de forma simples, né? Provavelmente pelas limitações de época, mas definitivamente não torna a experiência nem um pouco pior por isso. O enredo de Resident Evil é um dos pontos fortes de toda a franquia. Ele utiliza de elementos da ficção científica para tornar o terror muito mais verossímil, apesar de seus exageros. A história é um elemento que intriga, apesar do terror derivar de um complemento de todos os elementos, né, que vão muito mais além de somente do enredo. As cores. Bom, em tonalidade de pastéis, as cores conseguem, apesar de não agregarem tanto na criação do terror no game, é crucial para não deixar os outros elementos fugirem do tom, seja utilizando as cores vibrantes em momentos de tensão, quanto nos monstros que, ao utilizarem tons mais sombrios, como no caso do Licker, causa a sensação de perigo. Rumble é um jogo que gira em torno de uma garotinha que encontra seus pais assassinados e partidos em pedaços. E ao parar em um hospício, ela precisa fugir para encontrar o seu gatinho, o Senhor Meia-Noite. Frumble é um jogo point-click. Pode não ter uma gameplay tão intensa, tão cativante quanto os outros analisados, mas definitivamente a história e toda a arte consegue entregar uma experiência incrível. Partindo para análise. Como a ambientação consegue contribuir na formulação do erro? Bom, a ambientação em Fumble é algo bastante usado em jogos de terror, né? Ao mesclar temas infantis com temáticas macabras, principalmente no mundo distorcido. O som. Som é usado como indícios de que algo anormal está acontecendo durante a narrativa ou indicar que estamos no mundo distorcido. Luz. O jogo busca construir a tensão e o suspense através de outras maneiras do que pela luz.
A história. Como ela ajuda a construir esse clima de terror? Bom, o enredo de Fumble busca gerar o horror através do choque. Aqui, cabeças decepadas, lobotomia e seres extradimensionais fazem parte do artifício para criar esse horror. Cores. Em Fumble, essas tonalidades também são usadas com a mesma finalidade. Apesar de temas infantis serem abordados, as tonalidades das cores mantêm um ar de seriedade, sempre lembrando o jogador o terror, principalmente no mundo distorcido. Enigma do Medo. Enigma do Medo é um jogo que tem sua narrativa girada em torno de Mia, que junto de seu cachorrinho Lupe vão em uma mansão em busca do pai de Mia, o Senhor Veríssimo. Durante a campanha, Mia e Lupe descobrem que dentro dos arredores da mansão existe uma área que no passado foi usada por uma família que cultuava o medo e mexia com elementos sobrenaturais. Essa área que ficou conhecida posteriormente como o Perímetro. Como o ambiente ajuda a criar um clima de terror em Enigma do Medo? Bom, o perímetro é um ótimo, péssimo lugar para se estar, seja pela presença de monstros, fantasmas ou pelo ar do desconhecido que ao mesmo tempo instiga. Peraí. O perímetro é um ótimo, péssimo lugar para se estar, seja pela presença de monstros, fantasmas ou pelo ar do desconhecido que ao mesmo tempo instiga a conhecê-lo mais, mas não tem um clima pesado que um jogo de terror merece. O som. O som é usado para além criar um clima assustador, mas também como arte. O som ambiente consegue reformular aquele clima de suspense e deixar o jogador em alerta e tenso. Em especial, vale citar as músicas das lutas com os chefes, que torna tudo muito mais épico e frenético. Luz. A luz é um grande fator em Enigma do Medo, utilizando um elemento crucial de jogos de terror, que é limitando a visão do jogador e criando um suspense e receio de ter algo por perto, mesmo não sendo visto. História. A história de Enigma do Medo é profunda. O terror aqui é alimentado não somente pela presença do desconhecido, mas por temas que estão próximos da realidade. Cores. Aqui as cores são trabalhadas muito bem, não somente na construção do terror, mas na direção artística. Cores frias e mais escuras na criação de monstros, misturadas com o neon para realçar os detalhes, torna tudo mais amedrontador e bonito artisticamente. A escolha de tons escuros para o mundo realça mais ainda o terror construído pela ambientação e intensificando-a ainda mais. Bom, tendo tudo isso em vista que foi citado agora, a gente pode ter uma visão um pouco mais aprofundada sobre como o horror pode ser construído das formas mais diversas nos jogos digitais. Afinal, a existência de inúmeros subgêneros do terror facilita essa diversidade. Os fatores apresentados são cruciais para analisar um jogo de terror, apesar de não representar em sua totalidade todos os pontos que um jogo digital há de oferecer em sua experiência. Eu não quis adicionar o fator gameplay porque ficaria uma coisa muito extensa para ser trabalhada, mas é um fator crucial também para entender jogos digitais. Enfim, gente, esse foi o conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!